O título da nossa série é Transformai-vos e o tema da nossa série é Romanos capítulo 12, no verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, do Senhor, né? Glória a Deus. Então, na semana passada eu quero fazer só um breve resumo para você ficar ciente aí do que nós trabalhamos semana passada. Nós estamos trabalhando essa série e no grego, no original, esse nome transformai-vos lá está como o nome metamorfofite, que é a mesma palavra que foi usado lá em João capítulo 2, quando Jesus transformou aquela água em vinho. Então é a mesma palavra, ou seja, é uma transformação completa. A Bíblia fala lá em João capítulo 2, no verso 9, que o encarregado, ele pegou e provou aquele vinho, né? Na realidade era a água que tinha se transformado em vinho. O encarregado não sabia do que havia acontecido, mas a Bíblia diz que os serviçais, aqueles que estavam levando, sabiam porque eles presenciaram o milagre da transformação. Assim como nós queremos presenciar o milagre da transformação na nossa vida. Amém, gente? Amém. Nós falamos também que todos nós que queremos agradar a Deus, não devemos somente rejeitar as influências desse mundo, mas nós devemos também mudar o nosso comportamento. Isso é muito importante. O nosso comportamento ele tem que ser transformado e principalmente baseado em princípios da palavra de Deus. Que essa transformação venha na nossa vida por meio dos princípios da palavra de Deus. E não vos conformeis com esse século, diz o verso, né? Que é o tema da nossa série, não vos transformeis com esse século. Na realidade, está falando de um século que ele não anda de acordo com os padrões de Deus, os princípios bíblicos. Isso já desde a época do apóstolo Paulo, ele está falando para Romanos, e muito mais agora, nesse século que nós vivemos. Nós sabemos que o mundo, ele prega os seus padrões, e nós bem sabemos que esses padrões não são os padrões de Deus. Usamos o texto de João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 15, que diz: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, né? Então a Bíblia já está nos advertindo para nós não deixarmos que o mundo nos influencie, mas nós fomos chamados para, primeiramente, passar por essa transformação, por essa metamorfofite, essa transformação completa, e aí nós transformarmos o mundo. Nós sabemos que o mundo ele está todo o tempo pressionando as pessoas, e você sabe que, de uma certa forma, ele acaba moldando nossos comportamentos e a nossa personalidade, porque o mundo ele faz isso, ele está nos pressionando o tempo todo. Agora, quem adora ao Senhor Jesus, quantos adoram ao Senhor aí? Amém. Nós precisamos nos posicionarmos e rejeitar todo tipo de influência que o mundo tenta imprimir em todos nós, né? Então nós precisamos desenvolver esse modelo de transformação na nossa vida, para que as nossas características, os nossos padrões, sejam padrões bíblicos e divinos. Porque lembra, o texto fala que é para nós nos transformarmos, não se conformar com esse século, mas transformar pela uma renovação, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, para que a gente possa experimentar isso, esse texto está nos dando, né? Está nos dando aí uma promessa, que essa transformação, ela é necessária para que eu possa conhecer a vontade de Deus, e para que eu possa não somente conhecer, mas para que eu possa experimentar também. E nós queremos experimentar o que Deus tem de melhor para a nossa vida. Na reunião anterior a essa, que é o nosso Tadel, treinamento de líderes, o nosso querido irmão Ailton estava pregando sobre experimentar as coisas que Deus nos deu.
que são nossas por direito, mas nós precisamos passar por uma renovação, por uma transformação, para que a gente possa experimentar. Usamos também o texto de Efésios capítulo 2, que Paulo fala que nós estávamos mortos em transgressões e pecado, quando vivíamos, né, e seguíamos os padrões deste mundo. Nós estávamos mortos em transgressões e pecado, quando nós vivíamos, né, e nos deixávamos ser direcionados pelos padrões deste mundo. No verso 3, Paulo fala que que antes todos nós vivíamos entre o mundo, satisfazendo as vontades da nossa carne. E por isso, no capítulo 4, no verso 17, Paulo diz que não é mais para nós andarmos como os gentios. O que são os gentios? Gentios são aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, não o servem, não o aceitaram como o seu Senhor e Salvador da sua própria vida. Então, essas pessoas são consideradas, na Bíblia, a Bíblia fala dos gentios, nós conhecemos como os mundanos, as pessoas que se deixam levar pelos padrões do mundo. Então, na nossa primeira parte, nós falamos, o tema da nossa primeira ministração, da primeira parte, foi de forma diferente. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos uma mesma coisa a vida toda e é interessante que nós até queremos obter resultados diferentes. E eu falei aqui que existem resultados que nós só vamos alcançar, nós só vamos experimentar se passarmos por esse processo de transformação. E isso vai exigir de nós, né? Falamos que do ponto de vista teológico, isso é um processo de arrependimento e conversão. Por quê? Porque quando nós nascemos neste mundo, nós vivíamos nos padrões deste mundo. Então agora, para que eu possa me transformar e viver os princípios da palavra de Deus, eu preciso primeiro me arrepender dos atos, das intenções, das atitudes do mundo que eu praticava e agora eu estar totalmente voltado para a vontade de Deus, para os princípios de Deus, né? E na religião isso nós aprendemos que é um processo constante, todos os dias nós precisamos buscar isso, sermos transformados, e é interessante que em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no verso 18, ele fala que esse processo é de glória em glória, que nós somos transformados de glória em glória, ou seja, não é uma transformação completa, até porque talvez nós não aguentaríamos tanta santidade de Deus, mas no processo que nós caminhamos, no processo que nós nos submetemos, nós vamos se transformando de glória em glória. E isso vem pelo aprendizado. Isso vem pelo aprendizado da palavra de Deus. À medida que você aprende princípios e os pratica, esse de transformação, ele é crescente. Você está conhecendo a palavra de Deus, se bebendo, se alimentando dos princípios da palavra de Deus, então você vai crescer. Você já não vai cometer os erros de antigamente. Falamos também que existia aliás, nós falamos de um conceito de Hutzpah, que é uma palavra hebraica que, no significado hebraico, é mais ou menos a questão da audácia, da ousadia, né? Também tem um sentido, para nós, negativo, mas para o Oriente Médio, o povo do Oriente Médio não que é o atrevimento, é aquela pessoa que ultrapassa os limites, que ela não se contenta, ou seja, esse conceito de ser audacioso. Então, na primeira parte eu quis trabalhar esse conceito, porque esse processo de transformação, minha gente, esse é um processo que ele acontece gradativamente e exige mais de nós do que a gente imagina. Então eu preciso ser ousado, eu preciso ser audacioso para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós como cristãos, nós só esperamos, eu estou servindo Jesus agora, então você cruza os braços e espera ser abençoado. Não, nós podemos ver na Bíblia, usamos o texto de Lucas, a parábola de Lucas, capítulo 18, aonde fala lá do juiz injusto, que aquela mulher perseverava, todos os dias ela importunava, ela foi
audaciosa, ela foi atrevida, mas ela obteve o resultado. Ela teve o que ela queria, porque ela ultrapassou os limites, ela não se conteve. Falamos um texto aqui de Gênesis, onde Jacó luta com o anjo, que ele agarra aquele anjo e não soltou até ser abençoado. É esse conceito, é essa ousadia. Então esse processo de transformação na nossa vida se passa por essa nova maneira de agir. Então na nossa primeira parte eu falei um pouco desse comportamento ousado, desse comportamento para que a transformação venha, eu não ser conformado com as coisas, esperar, porque você sabe que existe, é lamentável falar isso, mas existe cristãos, pessoas sinceras, que estão servindo ao Senhor Jesus, mas elas acreditam que aqui nesse mundo elas só têm que sofrer, que ela vai sofrer, mas não é verdade, não é verdade. A Bíblia fala que no mundo nós vamos passar por tribulações, sim, mas é para nós termos bom ânimo, porque esse mundo já foi derrotado. Jesus disse, eu venci o mundo. Então se anima, se alegra e se transforma pela renovação da sua mente. Amém, gente? E hoje, então, nós vamos entrar na nossa segunda parte da nossa série Transformai-vos. E o tema de hoje é, se eu tão somente tocar. Eita Deus. Você está preparado aí? Eu confesso para você que esse tema, que esse texto, ele tem me incomodado já há vários, eu posso dizer pelo menos 3 meses atrás, eu tenho sido incomodado com esse texto aqui. Eu acho que você pode até lembrar, em alguns momentos aqui eu citava ele assim, porque eu estava me alimentando, eu estava direto pensando nisso aqui, e me chamou muita atenção. Eu dizia, Deus, o que o Senhor quer falar comigo sobre isso? E hoje eu quero falar com você sobre ter uma atitude. Nós falamos no primeiro momento, o cerne da mensagem era para a sua transformação, tem que vir por meio do seu comportamento diferente, se comportar de forma diferente. Hoje é através de uma atitude, de uma reação, não ficar tolerando o que o mundo imprime, e muitas vezes as circunstâncias na nossa vida, seja uma doença, seja um problema familiar, seja qualquer coisa, mas que nós tenhamos essa atitude, porque essa transformação, ela tem que vir, e ela vem por meio da nossa atitude, de nós nos comportarmos de uma forma diferente. Então hoje, se eu tão somente tocar, e eu quero ler um texto aqui com vocês, Marcos capítulo 5, do verso 25 ao verso 34. Vamos ler junto comigo aqui esse texto, que por sinal, essa história aqui, ela se repete nos 3 primeiros evangelhos, em Mateus, em Marcos e em Lucas. E eu escolhi aqui Marcos para ler com você aqui essa história que com certeza vai alimentar a nossa fé. Amém, gente? Amém. Você está preparado aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Isso não vire uma doutrina. Amém. Quem não sabe o que está entendendo aqui é porque eu falei para eles brincando uma vez, de vez em quando vocês batem palma para dar tempo de eu beber uma água, né? Aí eu estou brincando aqui que isso não vire uma doutrina, né? Glória a Deus. E aí o irmão vai bater palma sem ter sentido, né? No momento errado. Glória a Deus. Tipo assim, se você continuar, você vai para o inferno, irmão. Aí não vai dar, né? Não tem sentido, né? Tem que ser... Glória a Deus. Só quebrando o gelo aí. Vamos lá, então, ler aqui o texto de Marcos, capítulo 5, no verso 25 a 34. Essa história ela é muito comovente, muito emocionante e muito profunda, né? Porque ela mostra algo totalmente surreal. Muito bem. Verso 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus,
chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essa é uma história muito emocionante, né? Porque a Bíblia fala da história dessa mulher, é conhecida como a história da mulher do fluxo de sangue, porque conta como uma mulher tão cheia de dificuldade, ela conseguiu ter fé em Jesus e ser curada, né? E esse episódio, como eu já falei, ele é repetido nos 3 evangelhos, 3 primeiros, Mateus, Marcos, que nós lemos, e Lucas. Só não, no Evangelho de João não está constando lá. Agora, é interessante que essa história, o que ela nos ensina? Ela nos ensina que em Jesus nós encontramos as soluções para os nossos problemas. Isso aqui é uma verdade. É somente em Jesus, né? E com fé e com muita disposição, uma atitude ousada, uma atitude, nós podemos ter um encontro com Jesus, com uma atitude dessa, da qual nós podemos ver aqui nessa mulher, nós podemos experimentar uma experiência sobrenatural. Quantos querem experimentar uma experiência com Jesus aqui? Então, lendo esse texto, a gente sabe que esse toque não foi um toque qualquer. Lendo esse texto, nós percebemos que esse toque foi um toque que não foi comum, porque Jesus estava ali cercado de muitas pessoas estavam tocando nele, e talvez algumas até com a intenção de só tocar, sabe? Quando tem um artista, eu me lembro de uma certa vez que eu estava em Santarém, e eu não lembro exatamente quem era a famosa lá, se eu não me engano era a Mara Maravilha, na época que ela fazia muito sucesso, né? Isso faz muitos anos. Aí, César, o que acontece? Ela foi lá dar o testemunho dela em um evento evangelístico, tinha que ter uma grande círculo assim de pessoas para não deixar encostar, porque tinha muitas pessoas que queriam só pegar, queriam encostar, queriam cheirar, queriam beijar, queriam, sabe? Então, eu imagino que Jesus andando ali, existiam essas pessoas que também o tocaram, mas nada acontecia. Mas esse toque chamou a atenção de Jesus, ao ponto que ele parou. Isso me faz até ficar arrepiado. Porque qual é o toque que nós podemos tocar Jesus e ele parar para nos dar atenção? É muito forte isso. O que eu preciso fazer para tocar Jesus e chamar a atenção dele? Porque nós temos esse privilégio. Nós temos essa graça. Então esse toque foi um toque especial. Nós temos esse direito e nós não estamos distante de Jesus. Porque ele se coloca à nossa disposição. O que está faltando em nós, talvez seja essa atitude que essa mulher teve. Essa atitude de... E olha, ela foi tão humilde, se pelo menos tocar no manto, ela não quis nem tocar na cabeça de Jesus, nos pés de Jesus, no braço de Jesus, no corpo de Jesus. Ela pensou, se eu pelo menos tocar no manto. Eu sei que aqui nós podemos frisar muito a fé dessa mulher. Mas eu acredito que não foi só isso, foi uma atitude. Porque, pensa comigo, a Bíblia fala que 12 anos ela vinha sofrendo. Eu fiquei pensando, até conversando com a minha esposa, né, que vocês mulheres
vocês são mais gabaritadas para falar sobre esse sofrimento, né? Porque vocês, é comum da mulher ter esse fluxo de sangue, é sadio para a mulher, apesar de que ela se sente mal, ela adoece, né? Tem umas que até fica de cama lá e tal. Mas eu fiquei pensando assim, se uma mulher que passa por esse processo todo mês, dentro de uma semana, são alguns dias, ela sofre, ela fica muitas vezes, né, com dor, deita, toma remédio, tá? Uma mulher 12 anos sofrendo da mesma coisa. Era para essa mulher tá morta, desanimada, para essa mulher, tipo assim, eu estou aqui, não aguento, 12 anos sofrendo, já gastei tudo, estou passando fome, não tenho mais força. Olha, Jesus está passando aí. É mais um que já sei que não vai dar certo. Com certeza, essa mulher ela tinha todos os motivos para não ter uma atitude. Ela tinha todos os motivos para não ter fé. Ela tinha todos os motivos para pensar, não, pode ser mais uma vez que eu vá lá e nada aconteça. Não, mas ela teve essa disposição. Ela teve essa atitude, né? Essa mulher, ela sofria, a Bíblia fala, no verso 25 e o verso 26, diz que ela estava ali, certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo dessa hemorragia, que já tinha sofrido, gastado tudo, padecido na mão de muitos médicos, e bem provável que muitos extorquiram ela, enganaram ela, toma esse chazinho aqui, faz isso aqui, e ela pagava com aquela esperança de ser curada, e a Bíblia deixa muito claro que ela só piorava. E quando a Bíblia deixa isso muito claro, me dá de entender que essa mulher tinha todas as razões para desistir, para desanimar, talvez até para se suicidar. Porque 12 anos não são 7 dias. 12 anos é muito tempo, né? E sabe uma coisa que é terrível também na história dessa mulher? Que além dela estar totalmente debilitada, fisicamente, o fluxo de sangue que ela tinha a tornava impura. Naquela época, fazia com que ela não tivesse uma vida social. Ela não podia ir para o templo orar. Ela não poderia tocar em nada, porque a lei mosaica falava que quando a mulher ela tinha esse processo de menstruação, já era um processo comum na vida das mulheres, ela tinha que ficar separada. E tudo que ela tocasse, ou se alguém o tocasse nela, ficaria impuro. Então essa mulher, durante 12 anos, ela ficou alienada, ela ficou sozinha, ela tinha que ficar na casa dela, né? Ela sofria, não só, com certeza, muitas dores, muito desânimo, mas quem sabe também uma solidão. A Bíblia não fala, mas é possível que o marido dessa mulher já tinha largado. Até porque na lei também amparava o marido que se a esposa não desse filho, ele podia arranjar outra. Se a esposa fosse, e num caso como esse, como vai dar filho? Então é bem provável que até o esposo pode ter deixado ela desamparada, porque quem, né, amparado pela lei mosaica, podia arranjar outra família. Queria ficar com uma mulher que gastou, a Bíblia deixa muito claro que tinha gastado todo o recurso, né, da vida dela. Então, dessa forma, essa mulher ela passava por tribulações, ela enfrentava sérias privações sociais. Imagina, ela não podia. Talvez muita discriminação, aonde ela ia, quem conhecia se afastava, porque se ela sentasse num banco, ali ia ficar impuro. A lei falava sobre isso. Então era muito sofrimento, né? Era muito sofrimento que essa mulher vivia. Olha só no verso 27, agora, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás, no meio de toda a multidão, vencendo toda a dificuldade, toda a barreira, tudo aquilo que impedia, e tocou em seu manto. Por quê? Porque ela ouviu falar de Jesus. Então,
ela se apegou nisso, mas o que me chama a atenção não era mais uma oportunidade. Ela entendeu, ela compreendeu que tinha alguém, Jesus de Nazaré, que podia resolver os seus problemas. Então ela teve atitude, ela teve reação, ela reagiu a isso. E ela estribou toda a sua fé, talvez muito debilitada. Então essa mulher, totalmente frágil, vai ao encontro de Jesus. E sabe o que é interessante? Que quando eu estava estudando todo esse contexto, quando você lê o contexto, Jesus não estava indo ao encontro dessa mulher. Jesus nem sequer sabia, nós podemos falar isso pela limitação humana de Jesus, dessa mulher, num certo sentido, olhando pela limitação humana. Talvez o Espírito de Jesus, sim, já se comunicou, já sabia que, né? Mas eu estou falando aqui que o que acontece? Jesus estava indo para a casa de um chefe da sinagoga, porque ele foi lá, se apresentou para Jesus chorando que a filha dele estava muito doente. E pediu, clamou para Jesus. E nesse interim, nesse percurso, essa mulher estava ali e foi atrás de Jesus e tocou. Sabe, o que é uma atitude. É uma atitude que ela tem. Ela sai, e eu não posso nem dizer aqui da zona de conforto, mas muitas vezes quando uma pessoa está adoecida, acamada aí, para ela é uma zona de conforto no sentido, não vou mais sair daqui, não vou para a igreja, deixa eu aqui, porque de um certo sentido está confortável para ela, porque ela está lá, deitada na casa dela, na cama e tal e tal. Não, mas essa mulher não quer saber disso. Ela quer ir atrás do único que pode resolver o seu problema, do único que pode resolver, sabe? E ela não, e Jesus não estava indo ao encontro dela, mas para ela não importava isso. Porque no coração dela, ela queria só tocar. Meu Deus, isso é muito impressionante. Ela queria só tocar. Se eu tão somente tocar. Verso 28. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. O único toque era o que ela precisava. Um único toque em seu manto, no manto de Jesus, bastou. Né? Esse era o tamanho da fé dessa mulher. Que parece uma coisa muito simples, mas no espiritual é algo muito grande, porque se ela... Muitas vezes nós pensamos assim, se o meu pastor vir na minha casa, se a minha pastora ir na minha casa, orar por essa causa, eu creio em nome de Jesus que vai dar certo. Essa mulher não esperou Jesus visitar ela. Essa mulher não esperou Jesus conhecer o problema dela. Não, ela foi atrás e queria só tocar no manto. E no momento que ela fez isso, que ela teve a atitude, a intenção, ela se propôs a fazer isso, a Bíblia fala que ela, no mesmo instante, olha só, foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural. Eu entendo que, a partir do momento que essa mulher ouviu falar de Jesus e ela se dispôs a ter isso, ela começou na vida dela um processo de transformação. Um processo que foi transformando ela, gerando fé na vida dela, porque ela não estava contida, ela não estava conformada, ela com certeza ali ela renovou a mente dela, ela não deixou que as experiências negativas de ter gastado tudo, médicos e médicos, ela não deixou que talvez alguém tenha falado para ela assim, não tem jeito para a sua vida, não tem jeito mais. É natural que alguém tenha falado isso para ela. Né? Depois de muito tempo ver ela sofrer e dizer, não tem jeito. Tem algumas pessoas que nasceram para sofrer mesmo. Não, mas com certeza ela esqueceu tudo aquilo que ela tinha escutado, às vezes de pessoas perto, de médicos, até mesmo do próprio eu dela. Não tenho mais jeito. Não, ela renovou a mente dela e a partir daquele momento ela começou um processo de transformação, porque ela ouviu falar
de alguém muito especial, de Jesus. E aí ela vai, gera nela essa atitude. E o que me chama a atenção é exatamente essa atitude, gente. Porque às vezes nós falamos, eu tenho fé, eu creio, mas nós não damos esse passo. Nós não temos essa ação que possa endossar a nossa fé, que possa justificar a nossa fé. E você sabe que é isso que Jesus espera de nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que ele já pagou o preço, e o preço foi muito alto. Nós só temos que pegar o nosso pacote, a nossa encomenda, aquilo que por direito é meu, é seu. E pegar fala sobre isso, sobre ter essa ação, essa atitude. Então você percebe que para que eu tenha essa atitude, eu preciso começar e me esforçar a ter um processo de transformação na minha vida. Verso 29 diz que imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo. Não foi algo assim que ela não percebeu, ela pela fé, porque às vezes nós precisamos aplicar fé e mesmo ainda sentindo, né? Mas aqui não, a Bíblia está dizendo que imediatamente ela ficou curada e sentiu em seu corpo. No verso 30, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Houve ali como é que a gente chama? Uma descarga elétrica, né? Houve ali uma troca, uma conexão, era essa a palavra que eu queria. Obrigado, Alex. Uma conexão, foi conectado naquele momento, porque ela tinha fé, Jesus tinha fé, deu choque, Jesus se espantou. Positivo com positivo. Eita Deus! Aleluia! Aleluia, essa foi boa, foi na hora certa. Glória a Deus. Verdade. Não que aquela outra não tenha sido, né? Mas é isso. Sabe, quando nós nos conectamos com Jesus na mesma voltagem, vamos dizer assim, né? Na mesma fé, no mesmo ambiente, há resultado. Porque muitas pessoas estavam tocando Jesus. Mas essa mulher tocou Jesus e o que curou ela, Jesus deixa muito claro, de mim saiu poder. Aí eu fico pensando, como eu posso tocar no meu Senhor para que saia poder, que possa transformar a minha vida, possa mudar a minha vida, possa fazer com que eu realmente viva o que o apóstolo Paulo está falando, eu já viva em outra glória, de glória em glória, já não mais aquela, mas outra glória, um outro momento, uma outra unção. Como, gente? Como fazer para chamar a atenção dele? Fazer com que ele pare, porque, você sabe, existe multidões, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas buscando o Senhor, mas tem aqueles que chamam a atenção, que responde muito rápido. Por quê? Porque de alguma forma tem uma ação que chama a atenção de Jesus. Eu quero isso para a minha vida, em nome de Jesus. Verso 31, aí olha só, responderam os seus discípulos, vê a multidão aglomerada em teu redor e ainda pergunta quem tocou em mim? Natural os discípulos não entenderem, porque eles não sentiram a fé da mulher. Talvez, à medida que essa mulher ela é fenomenal, porque ela correu um risco aqui muito grande. Não sei se ela se camuflou, não sei o que foi, que a Bíblia não deixa claro, só diz que ela chega por trás. Já chegando por trás, a Bíblia já dá de entender que ela foi, né, na surdina, já foi de mansinho para ninguém perceber, mas tinha uma multidão ali. Tinha uma multidão. E aí os discípulos, eles ficam até achando que Jesus está fazendo uma pergunta ridícula. Como? A multidão aqui aglomerada, te apertando e tal. Mas porque eles não entendiam. Sabe, eu não quero ser como ter essa atitude de não entender o que Deus está fazendo. Nós precisamos, e à medida que a gente se conecta na mesma voltagem com Deus, com Jesus, por meio do Espírito Santo, você vai entender. Quando Jesus faz uma obra ali,
quando Jesus se manifesta ali, quando ele faz alguma coisa, e você vai sentindo, você vai vendo. Verso 32, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. No verso 33, então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Você sabe por que essa mulher estava com medo? Porque ela poderia ser morta, ser apedrejada, porque ela estava descumprindo o que a lei mandava. Ela ficar separada, ela não podia tocar. E olha, não foi Jesus que tocou nela, foi ela indo contra tudo. Isso também é um conceito de Rudespá. Ela foi ousada, ela foi audaciosa, mesmo correndo risco. Porque o que ela fez, ela não podia nem se aproximar da multidão, mas ela chega por trás e toca em Jesus. E também ela poderia dar uma de João sem braço ali. Não, eu tropecei aqui. Sabe, naqueles momentos que a gente se depara num confronto, porque Jesus confrontou. Jesus falou, quem me tocou? Aí isso já deu, ela já teve um frio na espinha. Né? Por quê? Porque a primeira coisa, eu não posso tocar em ninguém, e eu toquei no mestre. Meu Deus, deu um frio na espinha. Sabe quando você é confrontado? Por que você fez isso? Ah, não, mas por causa daquilo e outro e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ela teve medo, mas ela foi sincera. Ela foi sincera, né? Ela foi sincera. Então a mulher confessou que havia sido ela. Isso precisou de muita coragem por parte daquela mulher, né? Contrariando todas as normas e direções e a sua própria vida. Como eu falei, ela poderia ser morta ali. E confessou. No verso 34, então ele lhe disse, filha, meu Deus. Chamou de filha, gente. Isso aqui é forte. Isso aqui, quando ela ouviu, eu acho que todo aquele medo foi estancado. Porque Jesus chamou de filha. Isso é para se pensar. A mulher vivia provavelmente 12 anos sozinha, desamparada, debilitada. E agora ela faz algo contra tudo, contra todos. Pedir para o ministério já vir aqui, vamos. Ministério de Louvor. Então ele disse, filha, isso me lembrou lá João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui já foi essa transformação. Ela não foi apenas curada, mas ela foi transformada. A identidade dela foi transformada. Agora ela não era uma mulher debilitada, ela não era uma mulher doente, ela era uma filha. Olha a transformação aqui, por meio da atitude dela. Aí Jesus diz, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Jesus disse assim, quando ele disse fique livre, ele está dizendo isso não é parcial, não. Isso é para sempre. Fique livre do seu sofrimento. Eu quero te convidar a ficar em pé. Feche teus olhos.